Quando a crise vem, só mesmo um cômodo escuro e silencioso para amenizar a dor de Cristiane. Ela começa com uma pontada em um lado da cabeça, às vezes do direito, às vezes do esquerdo. Com, a princípio, uma náusea bem fraquinha e vai aumentando no decorrer do dia. Mas, assim, tem a hora certa de começar. É típico da enxaqueca. Geralmente, a minha, assim, no final da tarde, por volta de umas 3h30, 4 horas. Quando eu estou em crise, eu posso esperar que essa hora a dor vem. Eu tenho que tomar a medicação o mais rápido possível, porque se eu deixar a dor vir intensa, aí é só com medicação intravenal para melhorar. Ela também precisa tomar medicação na veia antes e após o período menstrual, quando a enxaqueca fica muito mais forte. No caso da educadora física, o consumo de cafeína, queijo e derivados, além de embutidos, serve de gatilho para a crise. A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia, popularmente conhecida como dor de cabeça. Ela se caracteriza por uma dor latejante, às vezes em apenas um dos lados da cabeça. As crises podem variar de 4 a 72 horas. As causas da enxaqueca ainda são desconhecidas, embora se saiba que elas têm relação com alterações do cérebro e também influência genética. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 13% e 10% das crianças sofrem com a doença. E foi aos 7 anos que Ana Paula descobriu que tinha enxaqueca do tipo aura, que é muito sensível à claridade. Por isso que a estudante quase sempre está assim, com os seus óculos escuros. Ana Paula faz acompanhamento com um neurologista a cada 3 meses, na tentativa de que os sintomas sejam amenizados. Felizmente, a nossa entrevista com ela foi agendada em um dia sem crise. Caso contrário, teríamos que remarcar. Quando é muito intenso mesmo, é uma dor assim, estridente, não tem como descrever, é uma dor insuportável. Eu não consigo, por exemplo, mexer a cabeça, eu não consigo ficar piscando muito os olhos, eu não consigo escutar barulho. Eu não consigo, luz acesa, parece que eu vou ter uma convulsão, um desmaio. É realmente muito forte. Outros sintomas comuns são náusea, vômito, irritabilidade, tontura e fadiga. Um problema que afeta outras áreas da vida, especialmente na escola. Na escola, que é um lugar que precisa de claridade para os alunos estudarem, já atrapalha, entendeu? E, por exemplo, se eu tivesse que estudar um horário integral, eu não conseguiria, porque a luz é muito forte, porque eu venho para casa já querendo um escuro. 0 a 10, qual a intensidade da dor? Numa crise forte? 11, 10. Doutor, o que é a enxaqueca? Perfeito. É importante diferenciar enxaqueca de dor de cabeça. Existe um termo que nós neurologistas utilizamos muito, que é chamado cefaleia. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que significa cefaleia. Sim. Cefaleia é igual a dor de cabeça. Então, cefaleia é o termo técnico que nós neurologistas utilizamos para falar, para chamar dor de cabeça. E dor de cabeça é um sintoma, como tem dor de barriga, como tem dor nas costas, e várias doenças causam dor de cabeça. E enxaqueca é uma das principais doenças que causam dor de cabeça, é uma doença muito comum. A enxaqueca acomete 18% das mulheres e 6% dos homens, acomete, portanto, 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Acredita-se que 30 milhões de brasileiros são acometidos pela enxaqueca. Tem até um outro nome que nós preferimos utilizar, chama migrânia também. A palavra migrânia tem uma origem greco-latina, vem do grego e do latim. Já a palavra enxaqueca tem origem no árabe. Olha! Então, enxaqueca é uma doença neurológica crônica que tende a acompanhar o paciente por décadas. Geralmente inicia-se, na grande maioria dos casos, antes dos 35 anos de idade, 75% dos casos, 50% dos casos antes dos 25 anos de idade e a frequência, a prevalência vai aumentando até os 40 anos de idade. Entre 30 e 39 anos de idade, 24% das mulheres têm enxaqueca e 8% dos homens. Para você ter uma ideia da importância, 4 em cada 10 mulheres terão enxaqueca. Nossa. E 2 em cada 10 homens. E essa prevalência começa a cair após os 40 anos. Ela chega a valores muito baixos depois dos 60, 70 anos. E é uma doença também incapacitante.
A Organização Mundial de Saúde, um estudo realizado em 2013, colocou a enxaqueca como a 6ª doença mais incapacitante do mundo. Nossa, a 6ª doença? 6ª doença. Um dia com enxaqueca, em termos de incapacidade, equivale a um dia com quadriplegia ou a um dia com demência. Então, é uma doença muito incapacitante. Estima-se que os Estados Unidos gastem cerca de 40 bilhões de dólares por ano com a doença. E a União Europeia, 19 bilhões de euros, que é um valor superior àquele gasto com AVC, com doença de Parkinson, esclerose múltipla. Que, às vezes as pessoas não têm consciência da importância do tema, eu acho legal passar esses dados. É verdade, e é bem mais grave do que, por exemplo, eu imaginava. Agora, doutor Rodrigo, a enxaqueca pode acometer crianças? Pode acometer crianças, sim. Dos 3 aos 7 anos de idade, paradoxalmente, assim, de forma contrária ao que é esperado, a enxaqueca é mais comum nos homens. Entre 7 e 11 anos de idade, ela comete igualmente homens e mulheres, e depois dos 11 anos de idade que ela começa a ser mais comum em mulheres. E até um dado interessante, nas crianças a enxaqueca costuma se manifestar de formas distintas, como por exemplo, com dor de barriga. Às vezes a criança tem uma dor de barriga muito forte, muito intensa, vários episódios, fica pálida, desmaia, vai no pediatra, passa por uma extensa investigação, faz vários exames, tomografia, ultrassonografia, às vezes passa até por cirurgias achando que é apendicite e não encontram absolutamente nada. É uma das formas de enxaqueca na infância, que chama enxaqueca ou migrânia abdominal. Também vômitos de repetição, tonteiras, torcicolo. Então, a enxaqueca tem essas formas atípicas de manifestação na infância, mas também se manifesta com dor de cabeça. Entendi. Agora, doutor Rodrigo, quais são os principais tratamentos para enxaqueca? Quem sofre desse terrível mal, eu imagino, né? Sim. A enxaqueca, ela tem 2 tipos de tratamento, 2 grandes subtipos de tratamento. Nós temos o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso da enxaqueca consiste em modificações do estilo de vida. O que seria isso? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho na definição de enxaqueca. Que a enxaqueca é uma doença neurológica crônica, como eu falei, que acompanha o indivíduo ao longo aí de várias décadas. É uma doença neurológica também familiar. Olha! A história familiar está presente em mais de 50% dos casos. É uma doença genética, que tem uma importante base genética. E, além disso, também ela é caracterizada. O que caracteriza? Quais são os sintomas de enxaqueca, né? Para o paciente em casa poder identificar. São episódios recorrentes de uma dor de cabeça moderada a forte, geralmente dói de um lado só, mas pode doer dos 2 lados. 60% dos casos dói de um lado só. E que vem acompanhada por uma importante aversão à luz, aversão a barulho e náuseas. Então, geralmente também, mais de 50% dos casos, é uma dor pulsante, fica latejando. O paciente até costuma falar que parece que o coração está pulsando dentro da cabeça. Então, nós acreditamos que a enxaqueca deva-se a uma hiperresponsividade cerebral. O cérebro de quem tem enxaqueca é mais sensível, vamos colocar dessa forma. Então, qualquer mudança de rotina pode causar um ataque de enxaqueca, pode causar uma dor de cabeça. Então, para as pessoas que têm enxaqueca, é legal uma rotina mais fixa, tentar sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, tentar ter uma boa noite de sono, evitar excesso de álcool, evitar determinados alimentos que sabidamente para a pessoa causam enxaqueca. É muito comum em pacientes enxaquecosos o álcool causar uma crise, principalmente vinho tinto, queijo curado é muito comum, alguns doces, frituras, gorduras, a pessoa ficar muito tempo sem comer, a pessoa dormir mal ou não dormir ou até dormir excessivamente, dormir durante a tarde, por exemplo. A enxaqueca costuma ser pior no período perimenstrual, isso é clássico, as mulheres sofrem mais. As dores de cabeça são mais frequentes, mais intensas no período perimenstrual. Então, tentar, de certa forma, modificar o estilo de vida para ter uma vida mais regrada faz parte do tratamento. E também atividade física. A atividade física é essencial. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.